momento Light Yagami deixou de ser um justiceiro pra querer se tornar Deus? Porque todo mundo fala, ai, o Death Note que corrompeu o Light. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Mas e se eu te falar que ele sempre foi maligno desde o começo? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Vicky Nexus. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais nerdola, de anime, filmes, jogos, aqui é o lugar certo. Não esquece de se inscrever para poder acompanhar os próximos vídeos, hein? Agora sim, voltando ao Death Note. Cara, se você não assistiu esse anime ainda, desapareça, sucumba, pereça. Porque não é possível, mano. Um anime velho desses, você ainda não viu? Fora que esse é um dos melhores animes que existe, cara. É o meu favorito. Foi literalmente a minha porta de entrada pros animes. E se hoje eu sou a esquisita que eu sou, é por culpa do Death Note, tá? Inclusive eu tô até... Mano, é meu anime favorito, olha aqui, eu tô de Misa. Eu só falta a peruca loira que eu esqueci na casa da minha mãe. E mesmo que tenha alguns errinhos, assim, muita enrolação na segunda temporada, que eu acho que não precisaria ter, ainda assim é meu anime favorito. Ah, mano, não sei, tem um carinho especial. É uma questão mais emocional minha mesmo. Mas voltando ao tema principal, né? Vamos parar de enrolação. Assim, o Light, ele não foi corrompido. Ele sempre foi do mal. E ele deixa isso claro pra gente logo no início do anime. Ele é apresentado como o perfeito Light. Ele tem, literalmente, uma vida impecável. Ele é o melhor aluno do Japão. O melhor aluno do Japão. Mano, você já imaginou o que é você ser o melhor aluno do seu país? Ele tem uma família estruturada, ele é bem de vida, tem mulheres caindo aos pés dele. Mas mesmo assim ele não parece feliz. Parece que tá sempre entediado. Desde a primeira cena, o que transmite dele é um tédio existencial. E aqui, pode ser uma interpretação minha, mas eu acho que desde o começo ele deixa claro que ele despreza as pessoas. Ele vê a maioria das pessoas como pessoas inferiores, como lixos, como pessoas sujas. Tanto que uma das frases mais famosas dele que ele fala no início do anime é: entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está podre. Só que mesmo pensando assim, ele não fazia nada, porque ele não podia arriscar, né? Pôr em risco a vida perfeita que ele tinha. Mas aí surgiu o Ryuk com um caderno caindo do céu. Super normal. Tá repreendido, Satanás! Sangue de Jesus tem poder! Acho que se eu visse um caderno caindo do céu, eu ia confirmar que eu estava ficando louca. Aí ele vai lá, pega o caderno e vê que tá escrito: o ano cujo nome foi escrito neste caderno morrerá. E aí de primeiro ele acha meio bobinho, assim, ele fica tipo... Mas depois ele começa a pensar e se for de verdade? Aí ele leva o caderno embora. E por que ele leva o caderno embora? Porque isso já mostra que ele tinha essa curiosidade mórbida, ele tinha essa vontade de que funcionasse. Aí a primeira vez que ele testa o caderno, ele fica assim: ai meu Deus, quem sou eu pra julgar as pessoas? Eu vou só me tornar um deles. E logo depois corta pra uma cena onde ele tá na sala de aula e tem um valentão fazendo bullying com um nerd. E ele vai e fala assim: eu devia ter matado ele. Não, é melhor evitar matar pessoas que eu conheço. Ou será que isso importa mesmo? Alguém se importaria se um cara como ele desaparecesse? E aí depois corta pra outra cena dele andando na rua, e aí ele se depara com um nojento assediando uma mulher. E aí ele vai e pensa assim: quando você começa a olhar em volta, você se pergunta se estaria fazendo um favor pra sociedade se livrando dessas pessoas. Mano, isso aqui não é pensamento de alguém que encontrou o Death Note e foi corrompido. Isso aqui é um pensamento de alguém que já era assim. E o Death Note só deu a oportunidade. Ele não passa por um processo lento de adaptação pra começar a pensar: nossa, e se talvez eu puder ser um justiceiro e livrar o mal? Não, assim que ele pega o caderno, ele já anota um monte de nomes. Nos primeiros 5 dias, o cara bate recorde de nome. Já chega falando: eu vou ser o deus do novo mundo. Mano, você acha mesmo que isso é alguém que foi corrompido? Você não acha que isso já tava matutando na cabeça dele há muito tempo? Calma aí, parceiro. Anotou os nomes no caderno e quer virar divindade? Mas assim, o que bateu o martelo de verdade pra eu ter certeza que ele sempre foi cruel foi a cena com o pai dele.
Primeiro que ele deixa o pai dele fazer o acordo dos olhos. Só aí você já fica tipo assim, você não se preocupa com a sua própria família, cara? Depois, no leito de morte do pai dele, ele fica fazendo uma puta manipulação assim pra o pai dele anotar o nome do Melo. E quando o pai dele morre e não anota o nome do Melo, ele chora e ele surta. E aí eu nem sei se aquele choro dele foi um choro sincero de alguém que acabou de perder o pai, ou se ele só tava frustrado porque ele não conseguiu ganhar aquela jogada. Ele já não se importava nem com a família nesse ponto. Então a resposta é: o Light não foi corrompido. Ele sempre foi um monstro e o Death Note só tirou a coleira. Olha, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse anime. Sério, dá pra tirar uns 500 temas só desse anime. Filosofia, moral, ego, suposta inteligência absurda e mistérios e não sei o que. Então eu vou guardar algumas opiniões para os próximos vídeos, porque sim, vai ter mais vídeo de Death Note, tá? Claro que vai ter de outros temas também, de outras obras também, não precisa se preocupar, tá? Se você quiser que eu fale de algum específico, deixa aqui nos comentários também. Mas assim, Death Note é absoluto cinema, é meu anime favorito de todos os tempos. E se você não assistiu ainda, como eu disse no começo do vídeo, assista. É uma ordem. Eu estou lhe obrigando, senão você vai bater o dedinho na mesa todos os dias quando você acordar. Mas e você que já assistiu? Você acha que o Kira sempre foi um vilão ou que ele foi corrompido? Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar e deixar o seu comentário e de se inscrever, é claro. Mas antes de eu finalizar, qual que é seu nome, hein? Só pra eu anotar aqui rapidinho. Ouçam o som da verdade. Vou pegar uma batatinha e comer.